Vamos lá na nossa paraxá, mas antes vamos orar. Pai, dá-nos iluminação do Teu Espírito, para entendermos perfeitamente o momento para nós, o momento para toda a Tua congregação e comunidade, o momento para a comunidade de Yeshua, para Israel, para todos nós, neste mundo qual nós vivemos. Portanto, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para entendermos perfeitamente a Tua palavra, e para juntos glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Dá-nos a Tua bênção neste final de dia, e quando começa outro, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Nós temos aqui, no capítulo 47 de Gênesis, no versículo 29, o texto diz assim, no versículo 29 de Gênesis: aproximando-se o tempo da morte de Israel, de Jacó, ele chamou a José, seu filho, e lhe disse: se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e verdade. As nossas traduções habituais usam benevolência e verdade. Nós temos outra tradução que diz afeto e verdade. Eu rogo-te e usa para comigo de afeto e verdade, Jacó pede a José. Rogo-te que não me enterres no Egito. Esse juramento, o qual Jacó faz ali com José, e colocando a mão à coxa, isso significa um eufemismo. Coloca a mão sobre a minha coxa. O que é um eufemismo? É você substituir uma expressão mais rude, mais grosseira, por outra mais leve. É isso aí que significa eufemismo. Na realidade, Jacó estava se referindo ao seu órgão viril, que trazia nele a marca da aliança com Abraão, a circuncisão. É a marca da aliança com Abraão. Quando Jacó está fazendo esse pedido a José, ele está fazendo um pedido para dar continuidade à descendência. É isso que ele está pedindo. Então, o que acontece? Não me enterres na terra do Egito. É o mesmo juramento que fez Abraão com Eliezer. Se você for lá no capítulo 24, quer ver? Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 2. Olha aí, 1 e 2. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Eterno em tudo o havia abençoado. Eliezer era seu servo. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía, aquele que tinha a chave para abrir e para fechar a casa. Era Eliezer. Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Eterno Elohim do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Esse juramento é para fazer permanecer a descendência, prevalecer a descendência. É esse o mesmo juramento. Um juramento significa fazer uma afirmação. É uma promessa solene, onde se invoca uma testemunha, uma coisa sagrada. O que era sagrado aqui nesse juramento? Era aliança, era circuncisão no órgão viril. Por isso, que põe a mão sobre a minha coxa, próximo ao órgão viril, para que eu faça o juramento. Estava baseado na aliança feita com Abraão. Esse que é o juramento. Então, a testemunha sagrada que era a aliança feita com Abraão. Nesse caso, invoca-se a testemunha, a aliança. Nesse caso aqui. Então, vai comigo em Deuteronômio, no capítulo 20 e 30 de Deuteronômio, que você vai ver a invocação de uma outra aliança aqui, na hora de fazer um juramento. Deuteronômio, capítulo 30. Aqui, Moisés vai invocar o céu e a terra como testemunha. O céu, porque ele é conhecido por sua
perenidade. Olha aqui, olha no versículo 19. Capítulo 30 de Deuteronômio. Para eu te explicar o que é o juramento invocando uma testemunha sagrada. Ali invocava a aliança feita com Abraão, que era a circuncisão. Aqui invoca o céu e a terra, porque eles são conhecidos como perenes, que não passarão. Olha só, os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que viva tu e teus filhos. O universo inteiro é tomado aqui como testemunha contra Israel. Para quê? A cada dia, para que você olhe para esse juramento aqui, a cada dia. Por quê? Porque os céus e a terra devem nos lembrar ao homem a necessidade de uma escolha. Aquilo que Roberto estava falando de justiça pela manhã. De uma escolha cotidiana para a preservação da salvação. De uma escolha a todo instante, o céu e a terra, como algo perene, que não passará, não é? Que ele toma como testemunha contra Israel aqui, para que Israel lembre todo dia, cotidianamente, todo instante, que ele tem que escolher a vida e não a morte, entre a bênção e a maldição. Esse era o juramento que Moisés está fazendo aqui com Israel. O juramento que Jacó faz ali com José é solene. As exortações ali são solenes, pois sua finalidade é a vida para o homem e para a sua descendência. Então, aquele juramento ali é tão solene: me enterre no Egito, não me enterre no Egito. Me leve para a terra de Canaã, para a terra dos meus pais, onde Abraão havia comprado o campo de Macpela. Aí Francisco perguntou assim, mas pastora, por que os outros patriarcas não fizeram isso? Só José e só Jacó. José, o corpo de José foi levado por Moisés. Depois, não foi? 400 anos depois, quando Israel saiu do Egito. De Jacó foi levado, nós temos na nossa paraxá, numa solenidade como um chefe de Estado, e era chefe de Estado da nação, do reino espiritual. Não é? Então ele foi levado para enterrar na terra de Canaã, em cumprimento aos pedidos de Abraão e de tudo isso. Então, seria ali a finalidade de vida para ele e para a sua descendência. E por que os outros patriarcas não fizeram isso? Porque basta um fazer. Basta dois fazerem. Que faz para muitos e muitos e muitos e muitos. É isso aí. Veja para você, ver aqui em Gênesis 47, versículo 29 e 31. Gênesis 47, 29 e 30 a 31. Vamos ler o 30, porque o 29 nós já lemos. Mas quando eu tiver dormido com os meus pais, levar-me-ás do Egito e me sepultarás onde eles foram sepultados. Quem foi sepultado? Abraão. Foi sepultado Sara. Lembra da compra de Macpela? Lembram aí? Respondeu José, farei conforme a tua palavra. Então José concorda, José firma o juramento ali com seu pai, para que ele possa cumprir. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Ele apoiado estava sobre o seu bordão e ele adorou Jacó. Israel, né? Ele apoiado sobre o seu bordão, ele adorou. Por quê? Porque o filho responde com prontidão o juramento que fez ao seu pai. Da mesma forma fez Davi. Olha lá para você ver na nossa Haftará, 1 Reis, capítulo 2. Você vê aqui o pedido do rei Davi a Salomão. 1 Reis, capítulo 2. As últimas instruções de Davi, todos estavam próximos ao quê? A morte. Tanto Jacó quanto Davi.
Agora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, quer dizer, eu vou partir, eu vou ser recolhido aos meus pais. Esforça-te, pois, e ser homem. Depois nós vamos continuar isso aí. Para nós, nos nossos dias, o juramento se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Vamos lá. Isso aqui está na nossa Brita e Radachá. Para nós, aquela pregação de justiça e salvação para produzir igualdade, o juramento para nós está aqui, ó, em 1 Pedro, nos nossos dias. Olha aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Você já vai entender por que nós estamos dizendo isso. Versículo 3. Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Adon Yeshua HaMashiach, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Yeshua HaMashiach dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós. Pelo poder de Elohim sois guardados mediante a fé, a adesão a Elohim, para salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E é necessário que sejamos provados para saber o que está no nosso coração. Essas provações são para que a prova da vossa fé, tá vendo? A fé aqui é a adesão a Elohim, a junção com Elohim, ser um com Elohim. Muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Yeshua HaMashiach. Embora não o tendes visto, amais a Yeshua HaMashiach. Embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim, o objetivo da vossa fé, a salvação das almas. A obrigação que temos de levar a salvação. Essa prova para nós. A prova para Jacó foi fazer aquele juramento com José, crendo que José iria fazer aquilo que ele havia pedido para dar continuidade à descendência e à salvação para a descendência. Com Davi foi a mesma coisa. Ele vai dar as últimas instruções ao seu filho Salomão, crendo que Salomão tem uma adesão tão grande a ele que vai obedecer, ele vai fazer exatamente como ele pediu para dar continuidade à descendência. A nós é a salvação que temos que levar, o retorno, a invocação para que deixem Roma e retorne para o eterno, para a salvação, para a preservação da descendência. Esse juramento de Jacó, ele é um juramento do capítulo 47, no versículo 29, põe a mão sobre a minha coxa. Esse juramento que ele faz ali com José, ele é baseado em duas coisas, em afeto e em verdade. Ele é baseado em duas coisas, em afeto e em verdade. Esse juramento aqui de 1 Pedro para nós é baseado em duas coisas, afeto e verdade. Por que é baseado em afeto e em verdade? O afeto constitui-se no íntimo. É uma disposição da alma, diz os psicólogos. É uma disposição da alma. A psicologia diz isso. É o afeto, é o carinho para com alguém. No caso deles, para com o pai. É isso aí. Você nutre por mim um grande afeto, um grande carinho. Isso é afeto. A Torá diz, ora, o teu ser está ligado ao meu ser. A sua alma está ligada a mim. Vamos ver isso. Gênesis capítulo 40, isso é afeto. É quando eu me ligo ao meu marido. Quando o casal é tão
ligado, que muitas vezes eles são tão ligados que um é removido para a eternidade, o outro também. É porque o ser de um está ligado ao outro. É essa ligação que nós temos que ter com o Pai. O meu ser ligado ao dele. Foi isso que fez com que José obedecesse o pai e retirasse o corpo dele do Egito e fosse enterrar em Canaã. É isso com que fez Salomão obedecer a Davi. É isso que te faz obedecer a Adonai. É afeto e verdade para a salvação. Para a salvação. Olha o capítulo 44 de Gênesis, que vocês foram lá e eu não fui. Versículo 30. Você vai falar de Benjamim, você vai ouvir falar aqui. Do versículo 30 até o 34. Mas é a parte B do versículo 30. Quer ver? Olha para você ver. No capítulo 44 de Gênesis. O discurso de Judá aqui para José. Quando ele convence José que eles respeitavam o pai. Olha aqui. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, a Jacó, e não indo o moço, que era Benjamim, visto a sua alma estar ligada com a dele. Essa é nas nossas traduções habituais. Em outras traduções mais judaicas, diz assim, o meu ser está ligado ao ser dele. Meu ser está ligado ao ser dele. Olha aqui, essa ligação aqui, essa junção de um ser com o outro que vai ter que acontecer para que nós enfrentemos o anúncio do retorno, a deixar Roma para retornar no cumprimento dos mandamentos. Olha o versículo 31. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. O teu servo se deu por fiador pelo moço, por Benjamim, para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazê-lo ao meu pai, eu serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo no lugar do moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Como subirei eu ao meu pai? E o moço não for comigo? Não me permitas ver o mal que se abaterá sobre meu pai, ele vai morrer. Porque seu ser é um ser com o pai. O ser de Benjamim era um com o pai. A mesma coisa era José. O ser de José era um com o ser de Israel, de Jacó. Porque para responder, para alimentar o pedido de Jacó, põe a tua mão sobre a minha coxa, que eu vou fazer um juramento. O ser de José tinha que ter essa ligação que tinha o ser de Benjamim com o seu pai. Isso é o amor. Isso é a entrega. Aí nós vamos falar de salvação para as pessoas. Aí nós vamos falar a verdade. Vá comigo em Gênesis 37, que você vai ver aqui. Ele teria que enterrar o pai, parecia uma coisa simples. José, governador do Egito, na altura dos acontecimentos, foi dizer, mas isso é uma coisa tão simples? Eu te dei tudo, meu pai, aqui no Egito. Você habita com todo Israel na terra de Gósen. A terra mais próspera, mais rica, mais frutífera do Egito foi dado a Israel. Eu poderia te enterrar aqui. José não questionou nada. Ele obedeceu, porque o ser dele era um com o eterno. É o afeto. É o afeto. É isso aí. Ele tinha grande afeto pelo pai. Olha o versículo 3 do capítulo 37. Israel amava José, mais que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Porque era filho da sua velhice. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Sim, ele era para Jacó, o filho da sua velhice. Os dois estavam ligados no único ser. Assim Salomão. E assim nós precisamos estar ligados. Assim foi Yeshua com o Pai. Eu e o Pai somos um.
Pode falar, meu filho. Quando em Deuteronômio capítulo 6, ali no Shemar Israel, quando diz, amarás o teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, a versão mais próxima do hebraico diz, amarás o teu Elohim de todo o teu ser. Todo o teu ser. Está vendo? É o Shema. Porque, do contrário, nós não estamos aptos para falar de salvação. Por isso, ele nos deu um período até maio, na festa de Pentecostes, que nós vamos entrar debaixo da aliança. Porque agora, eu vou mostrar para vocês que nós não estamos ainda aptos para entrar. Volta lá em 1 Reis, para você ver aqui que Davi diz, aproximando-se o dia da minha morte, 1 Reis, capítulo 2. Olha lá, aproximando-se o dia da minha morte, Davi deu ordem a Salomão, seu filho. Essa ordem aqui é como se fosse um verbo, reforçando um verbo, mas é um advérbio, né? Ele tem valor de um pedido, de um comando, de uma ordem. Mas você só obedece se você for um com o outro. Se você for um com o ser do outro, ele diz, guarda, olha o versículo 3, guarda as ordenanças do eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres e por onde quer que fores. A ordem, em primeiro lugar, é guardar os mandamentos. E que o Eterno confirme a palavra que falou de mim, de teus filhos. Se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, para andar, e todo o seu coração, e de todo seu ser, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ora, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruía, o que fez os 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, de Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e o sapato que trazias nos pés. Faze com ele segundo a tua sabedoria e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Ele estava mandando destituir o general maior de Israel, que exerceu o poder no período de Davi, mas não poderia continuar, senão ia destruir a descendência. E Salomão vai fazer exatamente como o pai mandou. Porque quando você volta, não precisa ir lá não, quando você vai lá em Gênesis 47, no versículo 29, você vai ver o versículo diz assim, olha, ali diz exatamente isso, ó. Se então encontrei graça aos teus olhos, põe então tua mão sobre a minha coxa. Faze-me afeto e verdade, então não me enterrarás no Egito. Por que essa repetição 3 vezes do advérbio então? Porque ali toma a forma de uma ordem, de um comando. Porque o ser é um só. Então ele só obedece quando ele é um só. Aí ele vai e faz o que o outro está comandando e direcionando. Nós só falaremos de salvação se nos tornarmos um assim com o Eterno. Não é? Igual sempre eu falo com vocês, a casca da árvore. É o melhor exemplo de adesão ao Eterno. Ela não tem uma entrada, ela adere ao caule da árvore, a casca, totalmente. Para você retirar aquela casca, você tem que manusear com a ferramenta, ou então porque ela já está velha e mais solta, já penetrou água, e ela vai soltar sozinha, nas suas mãos. Do contrário, adesão, exatamente isso. É assim que nós temos que ser com o Eterno, para falarmos de salvação. Eu vou te mostrar por quê. Aí ele vem falando, porém, com os filhos de Barzilai e Gileadita, usarás de benevolência, de afeto, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Lembra-te, contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldições atrozes no dia em que eu ia amar a Anaim. Quando ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, eu pelo Eterno lhe jurei, dizendo que não mataria a espada.
mas agora não o tenhas por inocente. Porque não poderia continuar no reino, senão não daria prosseguimento à descendência. Não daria prosseguimento. Aí você veja, Salomão, no versículo 12. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Porque ele foi exterminando e retirando de locais de poder, do jeitinho que o pai instruiu. Davi estava nos seus últimos momentos. Por quê? Porque ele precisava continuar e continuar o reino. Era isso aí. Se sustentarmos, olha a condicional, se sustentarmos esse afeto com Adonai, cremos prover com vigor a salvação a outros. Cremos que nós iremos prover com vigor a salvação para outros. Porque, irmãos, vocês estão achando que não estamos, nós somos assim, os de cabeça mais dura que tem, viu, Jim? É essa congregação e a mim, todos nós. Mas vocês acham que vai surgir facilmente uma outra manifestação igual àquela que tem no casarão? Uma casa de um judeu, ficou desocupada há 49 anos, nós vamos entrar no jubileu, o jubileu fala do Machia, vocês acham que isso é de pouca monta? E que vai ter um povo que vai fazer isso outra vez assim, ó? Estão achando? Se nós fizermos, nós vamos por direito. Se nós tivermos um afeto a Elohim, como teve José, como teve Salomão, como teve Yeshua HaMashiach e outros, nós iremos prover salvação para nós e para muitos. Para nós e para muitos. Mas isso constitui para nós uma prova. Você leu lá em 1 Pedro, capítulo 1, não é? Para a congregação. Prova do nosso afeto, do nosso amor para com o Pai. Eu quero te levar em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Olha a prova, a última prova de João o Batista. É anunciar para os seus o arrependimento de pecados. Para os seus. Não é para quem não crer, não. É para os seus. Para que eles deixem Roma. João Batista, no capítulo 3, ele vem. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro arrependimento, depois retorno. Então, este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do eterno, endireitai as suas veredas, capítulo 40 de Isaías, né? As vestes de João, ele está praticando a justiça, que o Roberto de manhã falou. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, traziam um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Ele estava em linha com a comida kosher, de Levítico 11. Então, iam ter com ele Jerusalém. Então, aqui diz que iam ter com João os de Tiro, os da Síria, os do Irã, dos Estados Unidos. Iam ter com ele Jerusalém. Então, ele foi pregar para os seus. Toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Todos estavam em busca da pregação messiânica. Todos estavam em busca da pregação messiânica, do anúncio do Messias. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas, vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras
Elohim pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vou te mostrar como é que Roma se levanta por causa da pregação de João. Vamos lá, Mateus 12. Roma vai se levantar. João vai cobrar o cumprimento do mandamento. Mateus capítulo 12, 14, desculpe-me, irmãos, 14, do versículo 1 ao versículo 12. Roma se levanta com juramento também. Roma se levanta com juramento também. Vai convocar o inferno para se levantar contra João. Por aquele tempo ouviu Herodes, aqui é o símbolo de Roma, o tetrarca, a fama de Yeshua. E disse aos seus servos, este é João Batista, que ressurgiu dos mortos. Por isso nele operam esses poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender a João. E o fizera acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então, ele mandou prender João por causa da pregação de João. Olha aqui. Queria matá-lo. Pois João lhe dissera, versículo 4, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não te é lícito. Levítico capítulo 18, não vai deitar com a mulher do teu irmão. Isso que João estava falando. O que João estava exigindo? O cumprimento da Torá. Roma vai se levantar. Olha aqui, festejando-se, queria matá-lo, mas temia o povo porque o tinham como profeta. Então Herodes já tinha no coração matar o profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramentos. Dar-lhe tudo o que pedisse. Aqui. Então ela, instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe a dessem. E mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Então chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar a Jesus. Passa as páginas aí, vai em Lucas 9, o versículo 7 e 8, de Lucas 9. Isso aí é o resultado da pregação para a obediência à Torá. Vai dar morte. Porque o inferno também vai fazer um juramento. Tá? Capítulo 9, versículo 7 e 8. Olha aqui, do capítulo 9. O tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava e estava perplexo, porque diziam alguns que João ressurgira dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um profeta antigo havia ressurgido. Disse Herodes, a João mandei degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Quem era esse? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. João mandei matar. É assim que Roma vai fazer. Por isso que a nossa adesão ao eterno, o nosso afeto ao eterno, tem que ser algo bem... não sei nem te explicar. É muito ligado ao ser dele. Porque senão você não vai resistir. Porque vão pedir a sua cabeça. Quando você começar a dizer, tem que obedecer o mandamento. Roma destituiu a obediência aos mandamentos, a Shabat, as festas, a isso tudo aqui. Deita com a mulher que quiser deitar, com o animal que quiser deitar, faz o que quer. A Torá não diz isso. A Torá não diz isso. Irmãos,
quando o meu ser e o seu ser estiver ligado ao dele em afeto, Adonai, o que vai acontecer? O amor é mais forte do que a morte. O medo vai embora. Vamos ler isso em Cantares? A vara de Arão florescerá, porque o amor, diz a Bíblia em Cantares capítulo 8, o amor é mais forte do que a morte. Agora você entendeu essa expressão de Cantares 8. Olha aqui. Era aí, o ser de João estava tão ligado ao ser do Pai, que ele não tinha medo de morrer, não. Ele gritou para ele mesmo, para Herodes, você está deitando com a mulher do teu irmão, você está contra a Torá, você pecou contra Elohim. Mandou degolar, arranjou um jeito de mandar matar. Se perecer, pereci, né, dona Esther? Essa é a marca da Esther. Se pereci, pereci. Não é? Porque o amor a Elohim é mais forte do que a morte. Aqui, ó. Versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo como as labaredas do Eterno. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Porque o seu ser e o meu ser é um com ele em afeto. Aí ele pode fazer o juramento, partir, que você vai cumprir o que ele mandou. É esse amor que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. É esse amor. É esse amor que Paulo fala em Efésios, que Yeshua tem pela sua comunidade. E que os maridos têm que ter pelas suas esposas. Aí no final ele diz assim, isso é um mistério. Esse amor. Essa adesão. Esse afeto que liga um ser ao outro. O maior exemplo é o leito conjugal. O maior exemplo. Que quando você deita com seu marido, você se torna um com ele. O ser é um só. Não é? É um só. Então, o leito é o maior exemplo de tudo isso. Eu tive um sonho essa semana que eu quero compartilhar com vocês. Aqui na congregação tem muitas pessoas que sonham, mas eu sonho menos. Eu vi um trono, uma cadeira com 2 braços ali onde tem o barraco da obra, da Beite, só que tinha uma plataforma e o trono estava acima do barraco. Uma cadeira vazia. E eu perguntava, quem senta nesse trono? Eu não sabia quem sentava naquele trono. Foi o dia daquele temporal que deu aqui em Vitória. Eu levo a mão assim do lado da minha cama e tinha alguém embaixo da cama e eu passo a mão no rosto da pessoa assim. Eu sinto eu sonhando. Tinha alguém debaixo da minha cama. E quando eu levo a mão, eu passo a mão no rosto. Era como se eu estivesse passando a mão numa coisa morta. Estava embaixo do leito. Saiu, sabe o que o Eterno está falando conosco? Que o ídolo foi destronado, saiu, deixou o trono. Ele está embaixo da cama, mas ele continua dentro de casa. Ele tem que sair de dentro da casa. Porque quando você destrona um principado, você tem que ocupar o lugar. Quem que tem que ocupar esse trono na nossa vida? Elohim. É ele que tem que sentar no trono. Por isso eu quero chamar os levitas para cantar. Ó Pai, assenta-te no teu trono. Nós vamos cantar agora mesmo. Por quê? Porque, irmãos, se você não ocupar o trono, vem mais 7 espíritos para ocupá-lo. Se ele está embaixo da cama, ele não deixou a casa ainda. Você precisa colocá-lo para fora da sua casa. Eu preciso colocar. Porque ele tem que estar fora da nossa casa. Quem tem que sentar nesse trono e reinar sobre nós, reina eterno sobre nós, é Elohim. Ele vai sentar no trono do seu coração, você vai cantar. Ele vai sentar no trono em Jerusalém. E ele vai sentar no trono para reinar sobre as nações. Quem é que vai sentar no trono?
O Eterno. O Messias de Israel vai assentar-se no trono. Por isso, depois que nós fizermos a Havdalah, nós vamos hoje cantar uma música que o Eterno está nos mandando aprender. Todo Shabat nós vamos cantar. Avinu Malkeinu. Porque nós precisamos clamar, escreva o nosso nome no livro da vida. Porque, irmãos, para vergonha nossa, tem muitos no meio de nós que não conhecem de salvação. Aqui no meio de nós. De salvação. Não tem essa adesão, não tem esse afeto por Elohim. Não tem. Eu não estou brincando. Mas há uma esperança para nós. Enquanto eles se organizam, vai para você ver a esperança para nós, lá em Miqueias, no capítulo 7. Eu quero em Miqueias primeiro. E eu vou esperar você achar. Deixa os levitas se organizarem. Vamos lá em Miqueias que você vai ver quem é a sua inimiga. Que não tem deixado Elohim reinar. E nem sentar no trono do teu coração. Deixou o leito, o lugar dos amores de prostituição, com o ídolo, mas passou para embaixo da cama. Está dentro de casa ainda. Eu fiquei com vergonha quando eu entendi o negócio. Falei, Jesus tem misericórdia de nós. Olha Miqueias 7, versículo 7. Eu, porém, confiarei no Eterno. Esperarei no Elohim da minha salvação. O meu Elohim me ouvirá. Ó inimiga minha, é Roma. Ó inimiga minha, é Roma. Aqui. Não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Esta é a promessa. Se morar nas trevas, o Eterno será a minha luz. Sofrerei a ira do Eterno, porque pequei contra ele. Segui anos e anos a Roma, abandonando os teus mandamentos. Até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isto, e a confusão a cobrirá. A ela que me dizia, onde está o teu Elohim? Os meus olhos verão a sua queda. Vamos ver a queda de Roma. Agora ela será pisada como a lama das ruas. O dia da reedificação de teus muros virá. Naquele dia será dilatado grandemente o teu termo. Naquele dia virão a ti desde a Síria, até as cidades do Egito até o rio, de mar a mar, de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã. Sabe onde é apacentado? Em Israel. O rebanho é apacentado em Israel, Bazã e Gileade. Aqui, ó. Como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. A perseguição vai ser grande, mas o Eterno fará maravilhas. As nações o verão e se envergonharão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão ao Eterno nosso Elohim e terão medo de ti. Quem, ó Elohim, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Eterno não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a piedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais. Aquele juramento que fez lá com Jacó, que fez com Davi, que não faltará aquele que se assentará sobre o trono de Davi. São essas promessas. Ele lembrará de todas elas, porque ele tem prazer naquele que retorna, que se arrepende, que retorna.